Vou estar passando aqui agora para os irmãos alguma coisa que o Senhor colocou no meu coração, porque nós podemos entender sobre o que é ser um sacerdote do lar, quando foi instituído e o que o Senhor espera desse sacerdote do lar. Então nós vamos ver desde lá do início da criação, logo depois ali que Adão e Eva, eles perderam a comunhão com o Senhor, eles pecaram e caíram da presença do Senhor. Então foi preciso, de alguma forma, restabelecer essa comunhão. E uma forma encontrada para poder o homem se restabelecer com o Senhor, o homem se colocar em comunhão com o Senhor novamente, é fazer sacrifícios ao Senhor. Sacrifício de um animal puro, de um animal perfeito, de um animal saudável. Não que o sangue daquele animal, a carne daquele animal, traria perdão, traria comunhão, mas em sinal de obediência. Obediência é daquele povo. E nós vamos ver que lá no início, esse tipo de sacerdote, que fazia esse sacrifício, era um sacerdote familiar. Nós podemos ver isso lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 20, se você quiser estar acompanhando. Lá vem falando de Noé. Noé, depois de passar aquele período de dilúvio, 40 dias e 40 noites o vento, depois de todo aquele período a mais que levou para as águas poderem baixar. Quando as águas baixaram por completo, a arca tocou em terra firme. Ali Noé com sua família, e os animais saíram da arca. O que Noé fez? Noé se prontificou em fazer um altar, e ali pegou alguns animais puros e sacrificou ao Senhor. Essa era a função do sacerdote, sacrificar a Deus, buscar a Deus em favor da sua família. E Noé fez isso em favor da sua família. Então esse foi o início do sacerdócio do lar. Sacerdote do lar é aquele sacerdote que cuida da sua família. Depois nós vemos também em Jó, capítulo 1, versículo 5. No início ele já vem falando que Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem puro, um homem que procurava viver em obediência a Deus. Um exemplo claro de que é ser um sacerdote, um exemplo claro de o que é estar em comunhão com Deus. Então, os filhos de Jó eram 10 filhos. Jó, um homem muito rico. Os filhos de Jó sempre se reuniam, e ao se reunirem, um de cada vez, dava um banquete em sua casa e chamava os demais. Quando encerrava os banquetes, o que Jó fazia? Ele ia e sacrificava em favor de seus filhos. Sacrificava um animal puro, um animal perfeito, em favor de seus filhos. Porque ele dizia consigo mesmo: talvez meus filhos pecarem conscientemente, talvez meus filhos pecaram sem perceber, então eu vou sacrificar por eles, para que a comunhão deles se mantenha na presença de Deus. Isso é ser um sacerdote familiar. Aqui Jó também está nos dando um exemplo de como age um sacerdote familiar. É aquele que cuida dos seus, é aquele que ama os seus. Nós, homens, como sacerdotes do nosso lar, nós temos que demonstrar amor pela nossa casa. Nós temos que demonstrar amor pela nossa esposa, amor pelos nossos filhos. Mas não só demonstrar porque as pessoas estão olhando, que as pessoas vão ficar sabendo, mas nós temos que partir de dentro de nós. Tem que partir do nosso interior, querer essa comunhão com Deus e querer levar nossos familiares também a buscar a Deus. Então isso é ser sacerdote. Isso é o trabalho do sacerdote, adorar a Deus e levar a sua família até Deus. Aí depois, mais à frente, nós vemos lá em Êxodo 28, 43, quando o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito, começam a vagar ali pelo deserto. Deus ele dá a lei através de Moisés, e ele separa Arão e seus filhos para serem sacerdotes. Agora aqui nós já vemos um tipo de sacerdote diferente, é um tipo de sacerdote ministerial, porque Deus, nesse versículo de Êxodo 28, 43, Deus, ao separar Arão e seus filhos, eles os consagra como sacerdote, e vai passar de descendência, pela sua descendência, de pai para filho, o sacerdócio. Só os sacerdotes instituídos por Deus poderiam fazer sacrifícios. Só os sacerdotes instituídos por Deus poderiam entrar no tabernáculo. Tabernáculo era uma tenda, onde ali tinha o pátio, onde o povo entrava, tinha ali o altar de sacrifício, logo mais à frente tinha uma repartição, uma sala, onde entrava o sacerdote para poder levar ao Senhor
elevar o Senhor em oração, pedir perdão pelos pecados, pedir força ao Senhor. Depois tinha um véu, depois desse véu, o lugar santo dos santos, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para sacrificar a seu favor e a favor daquele povo, de todo aquele povo. Já não era mais só da família, mas de todo aquele povo. Então nós vemos aqui bem claro essa distinção de como era o sacerdote familiar, como passou a ser esse sacerdote com o ministério, cuidar do povo. Isso tudo, desde o início, Deus já vinha simbolizando, demonstrando para o povo como seria na vinda do seu Filho Jesus Cristo. Como Jesus viria e se entregaria como sacrifício perfeito, como sacrifício puro, como que o sangue de Jesus iria purificar o pecado, como que o sangue de Jesus iria limpar. Então já era simbolicamente, o povo já vinha fazendo isso, os sacerdotes incumbidos por Deus já vinham fazendo isso. Então, como nos tornamos sacerdotes? Aí tudo começa com Jesus Cristo. Em Mateus 27:51, abram suas Bíblias. No Evangelho de Mateus 27, versículo 51. Porque talvez pode vir a dúvida na nossa cabeça. Mas está falando de sacerdote, como que sacerdote trabalhava, que sacerdote era instituído por Deus, era um ministério. Então como que eu vou ser sacerdote do lar? Aqui, nesse versículo, eu vou ler, acompanha aí. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Jesus, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Jesus, o sacrifício perfeito. Quando Jesus veio em obediência ao Pai, se entregou por mim, se entregou por você. Ele ali naquela cruz sofrendo, no momento de sua morte, ele entregou seu Espírito ao Pai. E quando Jesus morre, a Bíblia nos relata que o véu do santuário, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, rasgou de alto a baixo. Deste momento em diante, todos nós nos tornamos sacerdotes do Senhor. Deste momento em diante, independente se seja homem ou mulher, independente da raça, da etnia, independente de qualquer coisa, somos sacerdotes do Senhor na medida que nos aproximamos do Senhor. Porque se nós quisermos ser sacerdotes do Senhor, mas se nós não nos aproximarmos de Deus, não tivermos comunhão com o Senhor, nós seremos falsos sacerdotes. Isso eu creio que nenhum de nós que estamos aqui presentes queremos ser. Então, para sermos sacerdotes verdadeiros, sacerdotes consagrados por Deus, nós temos que nos aproximar de Deus, nós temos que nos aproximar de Jesus, nós temos que fazer a diferença. Abram agora lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. A parte final do versículo 5 e o versículo 6. Amém? Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Este é Jesus. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Aqui está a confirmação para nós de que Jesus com seu sacrifício, Jesus com sua obediência, Jesus com sua dedicação em cumprir a vontade do Pai, ele se tornou o sumo sacerdote. E por se tornar o sumo sacerdote, ele se tornou também reino. Reino para que Deus possa habitar em nós, reino para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós e possa fazer a diferença na nossa vida e através de nós. Porque quando o Espírito Santo vem até nós, ele nos molda, ele nos enche. Isso não fica só para nós, isso transborda, atinge as pessoas que estão à nossa volta. Isso é natural, tem que ser assim. Porque as bênçãos de Deus são grandiosas. Nós não podemos ser orgulhosos, querer guardar elas somente para nós. Então o Senhor, Jesus, ele nos fez reinos e nos fez sacerdotes. Por isso que eu falei no início do culto, que é importante você, mulher, estar aqui hoje devido ao tema, porque é de grande importância, porque você é sacerdotisa do lar. Nós homens, muitas vezes nós ficamos horas e horas fora de casa devido ao nosso trabalho. Aí a mulher que fica dentro de casa para cuidar da casa, para educar os filhos,
Então, se a mulher não for uma sacerdotisa temente ao Senhor, se ela não for uma sacerdotisa fiel ao Senhor, não adianta nada o homem querer ser aquele sacerdote exemplar, aquele sacerdote fiel, porque quando ele estiver fora de casa, em 8, 12 horas que ele ficar fora de casa, as coisas vão de qualquer maneira em casa. E quando ele voltar para casa, ele não vai ter o controle da casa. Então as mulheres são nossas auxiliadoras. Deus nos colocou como cabeça, nós homens somos cabeça do nosso lar. É nós que cuidamos do nosso lar, em todas as formas. Mas a mulher é nossa grande auxiliadora. Nós não vamos conseguir manter o nosso lar se a mulher não estiver nos ajudando. É aí que entra o papel importante do sacerdote. É ele saber, como nós lemos no início, que Josué, ele não traz só para si a responsabilidade, ele não acha que só ele é autossuficiente, ele não acha que só ele é capaz, mas ele transfere isso, ele transfere esse comando. Ao sair de casa, o sacerdote que é digno, o sacerdote que é íntegro, que é puro, ele não precisa orientar a esposa. Olha, eu vou sair, você faz assim, assim, assim. Porque a mulher automaticamente, por estar instruída dentro daquele lar, por estar acompanhando aquele sacerdote que é servo de Deus, ela vai saber como conduzir a sua casa, para que quando o sacerdote do lar chegar, a casa está em perfeita ordem. A casa vai estar organizada, não organizada no sentido dos bens dentro de casa, mas organizada no sentido espiritual, organizada no sentido educacional, porque a mulher é fundamental. E a nossa tarefa, como sacerdote do lar, cuidar de cada ponto específico da nossa casa, cuidar da área material, cuidar da área afetiva, a área educacional e a área espiritual. Isso é tarefa nossa, sacerdote do lar. Nós temos que conduzir a nossa família, temos que conduzir a nossa esposa. Porque se a esposa não vê isso no marido, como que ela vai saber de que forma conduzir? Infelizmente, em algumas casas, as mulheres têm se tornado a sacerdotisa principal, porque o homem não tem assumido essa postura, o homem não tem assumido a posição de sacerdote do lar. Então é momento de nós assumirmos essa posição na presença do Senhor. É momento, se nós não temos comunhão com o Senhor, se nós não nos sentimos como sacerdote do Senhor dentro do nosso lar, é momento de nós refletirmos. É momento de olharmos para dentro de nós e ver o que precisamos mudar, o que precisamos transformar em nossa vida, para sermos esses sacerdotes exemplares, para sermos sacerdotes fiéis e não sacerdotes que saem enganando, sacerdotes falsos. Então nós temos que nos analisar e ver se nós estamos cumprindo as tarefas, porque nós sabemos que nosso Deus é amoroso, nós sabemos que nosso Deus é compassivo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar só na dependência, não, Deus vai me ajudar, não, Deus é amor, Deus é compassivo, eu vou errar aqui, vou errar ali, não tem problema, Deus me perdoa. Nós não podemos agir dessa forma. Nós caímos sim, mas é por vacilo, às vezes carregamos e caímos. Ao reconhecermos, é natural pedir perdão ao Senhor no nome de Jesus, com arrependimento verdadeiro, e somos restabelecidos novamente à posição de sacerdotes do lar. É isso que o Senhor espera de nós, ter esse domínio do nosso lar, com o nosso exemplo, com nossas atitudes. Agora eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, lá em Deuteronômio 11, a partir do versículo 18. Agora nós vamos entrar de fato em que são as incumbências, as tarefas do sacerdote do lar. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, 19 e 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 18: Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas, das suas casas e nos seus portões. Olha só a orientação de Deus aqui para o mesmo povo, nós já falamos lá no início,
o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que estava saindo do Egito, daquela terra de escravidão. Aqui, Deus está falando com o povo que tem que ter uma certa obediência à palavra de Deus. Que se não tiver obediência, não há comunhão. Então aqui o Senhor está dando orientações que servem para nós, os sacerdotes do lar, como nós devemos agir. Nessa primeira parte, versículo 18, a primeira parte dele, onde fala assim: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Que nós podemos tirar disso aqui para nós, sacerdotes? Deus espera comunhão conosco. O Senhor espera ter comunhão conosco. Ele espera que nós tenhamos comunhão com Ele. O Senhor espera que nós o busquemos. O busquemos na igreja, o busquemos em casa, o busquemos no trabalho, o busquemos na rua, o busquemos em todo lugar. Isso é ter comunhão com o Senhor, é ler a palavra. E não apenas ler, mas estudar a palavra, meditar na palavra, ver o que o Senhor está querendo falar conosco através de sua palavra. É meditar nessa palavra que o Senhor vai falar conosco através do seu Espírito Santo. É orar. Orar por nós mesmos, orar pela nossa família, orar pelo esposo, os filhos, pelos nossos familiares. Essa comunhão que o Senhor espera que nós tenhamos com Ele. O Senhor espera que nós busquemos a cada momento de nossa vida, porque Ele cuida de nós. Cada instante de nossa vida, o Senhor está cuidando de nós. Desde o amanhecer, quando nós abrimos os olhos, até o momento que vamos dormir, o Senhor está cuidando de nós. Então nós temos que buscar essa comunhão com esse Deus que cuida de nós, esse Deus que nos ama tanto. E essa comunhão aqui também nós agora podemos trazer para dentro do nosso lar. Nós, como sacerdotes do lar, está havendo comunhão dentro do nosso lar? Agora não no sentido espiritual, porque o sentido aqui espiritualmente, isso tem que fazer parte. Mas está havendo comunhão entre o sacerdote e a sacerdotisa, a sua esposa? Está havendo comunhão entre o sacerdote e os filhos? Ou entre o casal e os filhos? Será que está havendo essa comunhão dentro dos nossos lares? Nós, como sacerdotes, nós temos que estar sempre analisando nossas atitudes. Nós temos que estar sempre analisando como estamos refletindo, o que estamos refletindo, porque os nossos filhos vão seguir os nossos passos. Os nossos filhos vão fazer aquilo que estão vendo nós fazer. Então, se nós não tivermos comunhão dentro de casa, com a esposa, com os filhos, se nós não buscarmos a comunhão dentro de casa ao nosso Deus, como que os nossos filhos vão ser educados no caminho do Senhor? Como que os nossos filhos vão reconhecer o papel de um sacerdote do lar? Como que as nossas filhas vão reconhecer o papel de sacerdotisa e auxiliadora do lar? Então tem que haver essa comunhão dentro de casa. Então é isso que esse versículo está falando conosco, essa parte do versículo, que as palavras do Senhor, elas têm que estar em nós. As palavras do Senhor têm que estar vivas na nossa mente. A palavra do Senhor tem que estar viva no nosso coração. Porque se essa palavra não estiver viva no nosso coração, nós vamos errar a torto direito e sem saber que estamos errando. Nós vamos seguir ideias que são contrárias à palavra e vamos achar que é certo, porque nós não temos a palavra no nosso coração. Nós não temos Deus reinando no nosso coração. Então nós temos que buscar essa comunhão com o Pai. E essa comunhão dentro de casa, com a esposa e com os filhos, nos leva a um momento de carinho, nos leva a um momento de afetividade, nos leva a um momento de ensino. Isso faz parte da comunhão. Se nós estamos amando, se nós estamos compartilhando de alegria, de amor dentro do nosso lar. Isso faz parte dessa comunhão com o nosso Deus. Agora o versículo, a parte B do versículo 20, onde diz assim: amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Versículo 20: escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Aí aqui nós podemos pegar a disciplina. É aqui que pega, muitas vezes, nossos lares. Como tem sido a disciplina dentro do nosso lar? Primeiro, de forma espiritual, nós como sacerdotes do lar, como tem sido a nossa disciplina dentro do lar?
Nós temos tirado tempo para ler a palavra, nós temos tirado tempo para orar, nós temos tirado tempo para ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, nós temos tirado tempo para orar junto com os nossos filhos. Muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com as nossas tarefas, tão envolvidos com os nossos afazeres, que nós não temos essa disciplina. Essa disciplina, né, de buscar o Senhor, separar tempo para o Senhor, tirar tempo do Senhor. Quantos lares não são feitos os cultos domésticos? E é de suma importância que tenha esse culto doméstico dentro dos seus lares. Cada um vai se adaptando de acordo com o seu horário. Lá em casa, por exemplo, a maioria das vezes quando eu saio para trabalhar de manhã, minha esposa e minha filha estão dormindo. Então a gente faz isso à noite, na hora de dormir, a gente senta, a gente lê a palavra, a gente conversa e a gente ali ora ao Senhor. Mas pela manhã, antes de eu sair, eu como sacerdote do lar, eu tenho a obrigação de orar pela minha esposa, mesmo dormindo, obrigação de orar pela minha filha, mesmo dormindo, abençoá-las, porque essa é a minha função como sacerdote do lar. Eu tenho que estar fazendo isso. Então nós temos que ter essa disciplina, nós temos que nos disciplinar, porque se nós não nos colocarmos em disciplina, o dia vai passando, as horas vão passando, a semana vai passando, e quando chega no domingo, aí nós vamos perceber que naquela semana nós não oramos, ou então naquela semana devido à correria, nós não lemos a palavra. E nós somos sacerdotes do lar fiéis, nós somos sacerdotes do lar verdadeiros, isso não pode fazer parte da nossa vida. Nós somos sacerdotes todo dia, é um dia de cada vez que nós vivemos. Se é um dia de cada vez, é todo dia. Buscar a palavra do Senhor, buscar a orientação do Senhor. Nós dependemos do Senhor em todo dia, todo instante da nossa vida. Então essa disciplina, nós temos, se nós não temos, nós temos que passar a praticar isso dentro do nosso lar. E nós vamos ver melhores no meio da nossa família, nós vamos ver melhores no nosso lar. Porque quando nós nos dedicamos a fazer isso, essa disciplina espiritual, orientar os filhos no caminho do Senhor, dentro da palavra, orar junto, estudar a palavra junto, o Senhor vai conduzir a nossa família até a sua presença. Nós vamos trilhando pelo caminho de Jesus Cristo. Aí outro lado dessa disciplina. Quantas vezes nós vemos pais que não têm nenhum controle sobre a educação dos seus filhos? Acham que os seus filhos vêm para a escola dominical para aqui aprender tudo. Acham que os seus filhos vão para a escola do estado ou municipal para lá aprender tudo. Esquecem da disciplina dentro de casa. Esquecem de educar seus filhos dentro de casa. Esquecem de conduzir seus filhos dentro de casa. Esquecem de ensinar para os seus filhos quais são os verdadeiros valores da vida. O que mais importa na vida? Talvez nós, como sacerdotes do lar, nós esquecemos de orientar nossos filhos. O que mais vale a pena? Se vale a pena estar de frente ao computador, ou se vale a pena estar batendo papo com a mãe, dialogando com a mãe, com os irmãos, ou talvez até sair na pracinha, bater papo com os amigos. O que vale mais a pena? Quais são esses valores pessoais que nós temos que estar cultivando? Temos que levar nossos jovens a cultivar, temos que levar nossos filhos a cultivar. Outra coisa é o respeito. Quantas crianças com falta de respeito nós temos visto? Crianças que não têm respeito nenhum pelos mais velhos, crianças que não têm respeito nenhum pelos pais. Isso é culpa nossa. Nós, como sacerdotes do lar, nós temos que conduzir nossos filhos no caminho do Senhor. Nós, como sacerdotes do lar, nós temos que educar nossos filhos. Nós, como sacerdotes do lar, nós temos que impor isso nos nossos filhos, mostrar para eles qual o limite que eles têm, até onde eles podem ir e a partir de onde eles vão estar infringindo o direito do outro. Isso é função nossa, como sacerdote do lar. Outra coisa é a obediência. Quantos filhos desobedientes nós temos visto nessa nova geração? Filhos que o pai fala para não fazer e faz. Filhos que a mãe fala para não fazer e faz. Outra hora a mãe manda fazer, o filho não faz. São crianças desobedientes. E a culpa é nossa dos pais, dos homens, sacerdotes do lar, e culpa também das mulheres, que não são nossos auxiliares. Nós temos que ter mais rigidez, nós temos que ter essa disciplina com os nossos filhos, porque se eles não nos obedecem, que está nos vendo, como eles vão obedecer a Deus que não vem?
Como eles vão obedecer o Espírito Santo que está no nosso meio, mas eles não veem? Então tudo parte desse princípio, é o princípio da obediência dentro do lar. Outra coisa muito importante, que tem que haver dentro do lar, é a verdade. A verdade não pode faltar em momento nenhum. A verdade é o que fortalece os laços dentro do lar. Muitas vezes nós entramos em situações difíceis, talvez até mesmo por causa da verdade. Eu já passei por situações difíceis com a minha filha, porque eu e minha esposa, nós não escondemos nada da minha filha. Tudo que ela pergunta, nós cremos que ela está na idade para saber, nós falamos com ela dentro do palavreado dela, dentro que ela tem capacidade de entender. Então, em várias vezes, a minha filha já me colocou em situações difíceis, devido à verdade. Porque talvez ela ouve alguém falando alguma coisa referente à palavra, ela fala, não, isso não é assim não. Aí a pessoa fala, não, mas é isso sim. Não, não é não, meu pai falou que não é assim, e meu pai não fala mentira. Então às vezes nos coloca em situações difíceis. Mas é gostoso quando a gente vê nossos filhos tomando uma postura, que é a mesma postura que nós tomaríamos se nós estivéssemos ali naquele momento, se nós estivéssemos ali naquela condição. Então a verdade não pode faltar dentro de casa. O marido não pode faltar com a verdade com a esposa não pode faltar com a verdade com o esposo, os pais não podem faltar com a verdade com os filhos, para que assim os filhos não faltem com a verdade com seus pais. Aí tem que ter um filósofo, eu esqueci de anotar o nome dele, que ele falou uma frase que eu achei interessante: o amor que aceita tudo é leviano, ou seja, o amor que aceita tudo é sem base verdadeira. Quando nós pais aceitamos tudo, quando nós como sacerdotes do lar aceitamos tudo e falamos, eu estou fazendo isso por amor, isso não é um amor verdadeiro. Quando nós damos tudo aquilo que as crianças querem, tudo aquilo que elas falam que precisa, nós talvez achamos que estamos fazendo por amor, mas não é um amor verdadeiro. Agora vamos estar lendo aqui o versículo 19, acompanhe aí. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Aqui vem nos trazer um bom exemplo do que é um sacerdote do lar testemunhar Jesus Cristo. Nós temos que testemunhar Jesus Cristo. Os nossos exemplos têm que testemunhar Jesus Cristo. Os nossos filhos têm que olhar para nós e ver Jesus Cristo refletido através de nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus Cristo refletido através de nós. Por isso que aqui a palavra está falando que nós temos que ensinar nossos filhos aquilo a entender que a todo tempo, se é em casa, se é na rua, se é andando, se é sentado, se é na hora de dormir, se é na hora de levantar, está falando para ensinar os filhos. Está falando que nós temos que ensinar os filhos. E não adianta nada a gente ensinar e não viver. Não adianta nada a gente ensinar e não dar o exemplo. Nós temos que dar esse exemplo, porque muitas das vezes o exemplo fala mais do que as palavras que proferimos. As pessoas talvez olhem para nós pelo que nós falamos, mas não veem aquilo, nós fazendo aquilo, então de nada tem importância. Mas muitas vezes nós não falamos nada, mas através da nossa atitude, através da sua atitude, as pessoas sabem quem você é de fato, sabem a que Deus você serve de fato, que é um Deus vivo, um Deus verdadeiro. E nós temos que ter bem discernido na nossa mente o que é ser um sacerdote do lar. Que o sacerdote do lar é esse que cuida da vida espiritual, que cuida da vida material, que cuida da vida da sua esposa e dos seus filhos. Aí já tem a questão do sacerdote no lar. Esse tipo de sacerdote no lar é aquele sacerdote que dentro de casa é um sacerdote padrão, é um sacerdote que exige obediência, é um sacerdote que exige comunhão com Deus, mas quando ele sai de dentro do lar, quando ele sai para a rua, quando ele vai para a praia, quando vai para qualquer outro lugar, ele perde a comunhão com Deus, ele não tem mais comunhão com Deus, ele não tem disciplina, ele não tem testemunho. Então esse está sendo um sacerdote simplesmente no lar, e não um sacerdote do lar. E vemos outros casos de sacerdotes, são aqueles sacerdotes fora do lar. São sacerdotes que quando estão em casa, falsos sacerdotes. Quando estão em casa, briga com a mulher, briga com os filhos, não tem amor, não tem carinho, não tem conversa.
mas quando sai da porta para fora, toca com o irmão, é glória a Deus, é aleluia, está tudo bem, é maravilha. Então nós temos que identificar se nós estamos sendo sacerdote do nosso lar, ou se nós estamos simplesmente sendo sacerdote do lar, ou sacerdote fora do lar. Qual a conclusão? Toda família será abençoada se nós tomarmos postura do sacerdote do lar. Se nós tomarmos posição como Josué tomou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toda a família será abençoada através de você, através da sua vida. Então tome posição na presença do Senhor, posição de homem de fé, homem de honra, homem guerreiro, homem que batalha pela sua família. Amém? Atos 29.